Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, quanta alegria em receber esse retorno maravilhoso ao qual estamos tão acostumados quando cumprimentamos essa linda e preciosa Igreja do Senhor. E sintam-se bem à vontade aqueles que estão interagindo conosco pela internet. É uma honra tê-los também nessa maravilhosa segunda-feira, onde aprenderemos mais um pouco com a palavra de Deus, no ensinamento, na doutrina, e como sempre, estaremos aqui sabendo, conhecendo cada vez mais do Senhor. Muito bem, queridos, a doutrina desta noite já está posta e a temática é a distinção entre o bem e o mal. A distinção entre o bem e o mal. Com certeza, nesta noite, nós veremos alguns ângulos muito inovadores e também muito tremendos que teremos, com muita alegria, a honra de discernirmos, de aprendermos, de entendermos juntos. Então, vamos lá? Eu introduzo a distinção entre o bem e o mal, lendo com a igreja, 1 de Paulo aos Coríntios 3, de 1 a 3. E vamos raciocinando, vamos digerindo essa palavra. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo, leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Deus vivo, poderoso e glorioso Senhor, nesta noite, exorta-nos, consola-nos, edifica-nos. Nós que aqui congregados e reunidos desenvolvemos os 5 minutos de oração, já tivemos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores. Agora também, Pai, capacita-nos para que tenhamos a mesma visão, o mesmo sentimento, a mesma vibração desse lindo e maravilhoso ministério de louvor. Em nome de Jesus, amém. Em primeiro lugar, amados, entenda algo. Eu, porém, irmãos, escreve Paulo aos Coríntios, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Muito bem, queridos. Essa palavra, ela não é acusativa, ela não é acusadora, porque o Espírito Santo a ninguém acusa. O Espírito Santo age sempre exortando, consolando e edificando. Então, jamais nenhum de nós iremos nos sentir ofendidos ou que essa palavra nos venha ferir. Muito pelo contrário, ela é uma palavra verdadeira, justa e se aloca naquilo que Deus quer para esta noite. Quando ele fala aqui ciúmes e contendas, e dessa forma ainda sois carnais e andais segundo o homem, nós nos lembramos, e você se lembra que aí havia uma divisão na igreja de Corinto, uns diziam eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e havia uma divisão. Obviamente, claro que aqui isso não ocorre. Esse é o momento maravilhoso, tranquilo, sereno dessa igreja amada, onde não há entre os pregadores, onde não há entre aqueles que ministram a palavra aqui,
nem sombra, nem variação de contendas. Muito pelo contrário, nós nos inteiramos e somos perfeitamente integrados uns aos outros, e a palavra que sai daqui é saudável, é salutar, e todos nós aqui que pregamos estamos de comum acordo. Bendito seja Deus por isso. Então, pastor, o que seria essa militância de ciúmes, contendas? Sim, amados, não na igreja, mas existem insubordinados, youtubers, pessoas que agem e enganam a muitos. E, infelizmente, claro, não são todos, mas alguns vão e passam a seguir esses tagarelas, que a Bíblia chama de pauradores, falastrões, que falam coisas absurdas, e algumas delas eu vou mencionar aqui nessa noite, não nomes, mas as coisas absurdas que são faladas. Então, não aqui na igreja, escute essa, mas nos youtubers, mestres, entre aspas, tagarelas, pauradores, que confundem a mente do povo de Deus. Outro dia, descendo aqui, um ministro amado do louvor chegou e me fez uma pergunta santa, sábia e maravilhosa. Ele não está aqui conosco, mas eu podia tranquilamente citar seu nome. Ele fala: pastor, tem uma pessoa pregando isso, isso, aquilo. E eu fiquei feliz porque ele não segue, mas ele ouviu por curiosidade, pode ver e pode examinar até para não cair na cilada. Então nós vamos aprender nessa noite que aqui o Paulo, através do Espírito Santo, exorta a igreja a que ela seja adulta, que não seja criança, que almeje, que deseje, que anele por alimento sólido e não só por leite. O leite é bom, a Bíblia diz que ele é basilar, é um momento em que todos os fundamentos da palavra são colocados e todos nós precisamos de um leitinho, amém? Para até podermos galgar maiores passos. Muito bem, Hebreus 5, Hebreus capítulo 5, de 11 ao 14 somente. Hebreus 5, de 11 ao 14. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, ou seja, o leitinho. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente entre o bem, mas também o mal. Deixa eu pegar aqui algo. Todo aquele que se alimenta de leite está indo aos elementos básicos, basilares da palavra, isso não é pecado. Acabei de falar que nós precisamos, para dar um salto maior, precisamos pegar sempre o básico. Mas aqui a palavra está dizendo algo maravilhoso. Essas pessoas que se alimentam de leite, preste bem atenção, elas são inexperientes na palavra da justiça. A palavra da justiça, queridos, não são todos que ministram, não são todos que pregam. Porque a maioria desses youtubers, dessas pessoas até que são colocadas propositalmente para fazer o povo de Deus balançar, são palavras de um amor fingido, de um amor não bíblico, portanto, de um amor destituído, pobre, paupérrimo, escasso de justiça. Então, essas pessoas que só se alimentam de leite,
dos fundamentos basilares, são abençoadas, são nossos irmãos, vão para o céu, vão. Porém, quando eles são assim o tempo todo, eles se tornam inexperientes na palavra da justiça, porque ainda são crianças, porque ainda é criança. Aí vem a palavra, olha que coisa linda, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, repare que o adulto aqui não significa uma faixa etária. O adulto aqui não significa uma idade cronológica, mas significa maturidade espiritual. Vocês dizem tudo com olhar. É simples, essa igreja é sábia. Maturidade espiritual. Então, quem é criança na fé só toma leite, não consegue digerir, comer, porque vai ter uma indisposição, um desarranjo intestinal, espiritualmente falando, e não vai conseguir praticar a palavra, não vai conseguir colocar na mente para exercitar as suas faculdades mentais a palavra sólida. Alguns dizem aqui arroz, não, feijão com, exatamente, com buchada, enfim. Buchada já pega pesado, né? Mas, amados, quem está entendendo? Amém? Então, a palavra de leite, a palavra que não é sólida, ela é vital, ela é boa, podemos nos alimentar dela, mas sempre querendo mais para que nos tornemos adultos, para que tenhamos as nossas faculdades exercitadas, para discernirmos, para entendermos não somente o bem, mas para discernirmos também o mal. E são poucas, não aqui, amados, em nome de Jesus, mas no mundo cristão, entre as igrejas, infelizmente são poucas as que discernem o mal. Eles querem só leitinho, são crianças, e por conseguinte, Paulo disse, não vos pude falar como a espirituais, porque ainda sois carnais, nos versículos anteriores que nós lemos, e leite vos dei a beber, porque ainda não suportais alimento sólido. Então, nós sabemos que, por isso, os youtubers aí fora, os que estão levando o povo a ignorar a palavra, têm esse mistério, têm essa ação, têm essa atitude. E eu estou repetindo só para pegar os amados que puderam chegar um pouquinho depois, até por conta do trabalho, do trânsito, muito bem. Então, amados do Senhor, quantos continuam atentos à palavra? Amém. Glórias ao Senhor. Vamos lá, então? Carta de Paulo a Tito, se quiser acompanhar, pode. Se quiser só ouvir também, mas é bom que esteja bem examinando a palavra. Tito, depois das cartas 1 e 2 de Paulo a Timóteo, vem a epístola, a carta a Tito. Tito, capítulo 1, de 10 ao 16. Eu passo a ler. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Vamos ler aqui o 10 e eu vou pedir uma palavra que foi ministrada. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, diga tagarelas frívolos, falastrões, muito bem, e são enganadores, especialmente os da circuncisão. Vamos explicitar isso. 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância, visando retorno, visando lucro. Então, esses pauradores, a Bíblia diz, o Senhor diz, o Espírito diz, de Paulo para Tito, é preciso fazê-los calar. Alguém diria, e aí, pastor, nós vamos lá repreender, tomar o microfone, ou tomar o YouTube, ou tomar o canal? Não. Com a palavra da verdade que você prega, você faz esse espírito do erro emudecer.
segue quem quiser. Mas quem tem a palavra tem o quê? Discernimento do mal. E ao ouvir um tagarelo, um paurador, você imediatamente, meu Deus, livra a minha mente disso. Isso é tóxico, isso é ácido, isso faz mal. Isso é veneno na panela. Muito bem, então eu dou continuidade à leitura. É preciso, vou repetir o 11, fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras, e por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Os da circuncisão, que nós lemos lá no primeiro versículo, eles pregavam fábulas, histórias, com E minúsculo, judaicas, ou seja, corte a carne do prepúcio, você tem que ter o membro viril cortado, aquela película, para que a glande fique exposta. Você tem que fazer isso. Se você não for da circuncisão, você não é de Deus, e outras mais ou mais absurdos que nós possamos imaginar. E de repente aqui, eu quero que os irmãos entendam, para que nós possamos continuar, ele vai dizendo que eles têm motivo torpe, eles são o que um profeta disse sobre eles, cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, porque, olha lá, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Repitamos aqui, alguém diria: pastor, como é que vamos repreendê-los severamente? Com a palavra no coração, com a palavra na mente. Você vai ver aquilo, você vai discernir logo o mal. E você que não é inexperiente na palavra da verdade, vai discernir que aquilo não vem de Deus. E você próprio, com sua palavra, com sua postura, essa pregação, quantos vão poder ouvir hoje? Alguns comentam, outros não, mas que vão se sentir repreendidos por estarem dando vazão e seguindo a espíritos enganadores. Dando continuidade e atenção, nós vamos dar continuidade, vamos à palavra, muita atenção, algumas coisas vão surgir e você vai ter que estar bem inteirado. Muito bem, amados. Segunda de Timóteo, uma palavra muito conhecida da igreja. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4. Muito conhecida. A partir do versículo 1 até ao 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, significa insiste. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, histórias, fábulas. 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vou pegar o primeiro aqui para que você entenda. Conjuro-te
perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação de sua vinda. Esse sua refere-se a quem? A vinda. Jesus, amados. Então, repare, conjuro-te. O que é conjurar? O Espírito Santo nos pega e, junto com o pregador e a membresia, ele vai nos colocar em juramento diante de Deus. Conjurar, conjuro-te perante Deus e Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação da sua vinda, que tu pregues a palavra. Então, repare bem, preste bem atenção. Conjurar é aqui o Senhor, o Espírito Santo, trazendo para nós esse tremendo testemunho. O que tu estás pregando, Afrânio, vem de mim? Tu estás conjurado a pregar o que eu te mando. Amém? Vamos lá, então. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Escute bem essa. Perante Deus e Cristo Jesus. Irmãos, esse "e" aqui, esse "e", é quando tem acento. "E" é a letra "e". Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Aqui não significa esse "i" uma conjunção aditiva. Não significa que está somando. Por exemplo, conjuro-te perante teu pai e tua mãe. Conjuro-te perante o pai e o filho. Conjuro-te perante o primo e a prima. Não. Esse "i" não é aditivo. Não é aquele que conecta uma coisa a outra, dizendo aqui é uma, aqui é duas. Aqui é o número 1, aqui é o número 2. Não. O que é então, pastor? Esse "i" aí é uma, conjunção de similaridade. É uma conjunção que diz igual a. Aonde é que está isso, pastor? Quando Tomé viu Jesus e tocou nele, disse o que para ele? Senhor meu e Deus meu. Era um e outro, não. Senhor meu, tanto quanto tu és. Conjunção. Meu Deus. Ele, com o seu sangue, o Deus vivo, comprou para si a igreja com o seu próprio sangue. E em 1 de João 5, é preciso isso, pastor, é preciso. 5, 21, diz o quê? 1 João 5, 21. Lá atrás, será que a minha linda pastora está com a palavra na versão? Só para que você entenda, lá vai o Caio, tipo um raio. Vai, Caio, acelera, Caio. Glória a Deus. O Caio está no ritmo da palavra. Vamos lá? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 20. 20. É. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna? Jesus. Então aqui quando a Bíblia diz, conjuro-te perante Deus e Cristo, não são dois, porque os três são um, amém? Nós já estudamos isso, é lindo, é um Deus triuno, tridimensional. Então eles são um, e o Filho vai entrar no unigênito do seio do Pai, de onde se fez carne. Então olha que coisa linda, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, Deus que é Ele, e é uma conjunção que mostra a similaridade, consequência um do outro, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação de sua vinda. Aí se torna aqui singular. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Eu estou aqui olhando para o relógio para dar tempo de tudo, e haverá tempo que se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Perfeito. Então vamos lá, para ganharmos tempo e discernirmos também alguns momentos terríveis. 1 de Timóteo, capítulo 3. Já percebi que se formos dar leitura, nós vamos perder tempo e vamos remir, aperfeiçoar, qualificar esse tempo.
1 Timóteo 3:1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira, se alguém deseja, se alguém anela ao episcopado, excelente obra almeja. Segura aí, não desmarca. Irmãos, é comum e é bom que tenhamos entre nós advogados, médicos, engenheiros, autônomos das várias matizes, que tenhamos entre nós mecânicos, enfim. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso faz parte do corpo. Cada um vai exercer a sua vocação, o seu dom, de uma forma gloriosa. Mas aqui diz algo: fiel é a palavra. Se alguém aspira, deseja ao episcopado, excelente obra almeja. Para Deus, irmão, para Deus, do ponto de vista de Deus, aquele que trabalha na eclésia, no eclesiástico, é excelente. É uma obra excelente para Deus. Ele não tem nada contra, irmãos, as profissões que eu falei, muito pelo contrário. Ele as abençoa, são necessárias, são boas até para a vida da igreja. Mas ele fala que quem aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Quem aqui trabalha diretamente no episcopado? Amém. Alguns trabalham e para eles isso é motivo de alegria. Amém, amados? Não que não possam ter uma profissão, claro, mas são excelentes para Deus. Mas vamos lá. O que diz aqui? Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Eu quero destacar o termo alguém. O que é alguém? Ei, igreja, quando eu falo ei, é força de expressão, tá? O que é alguém? Um pronome indefinido, indeterminado. Não está falando de homem e mulher. Não está falando de macho e fêmea. Se alguém, pronome indeterminado, indefinido. Se alguém aspira, deseja ao episcopado, excelente obra almeja. Dentre esses youtubers, dentre esses falastrões, há um mestre, entre aspas, que eu denomino de mestre dos hereges, de príncipe dos hereges. Irmão, ele prega um estudo pago e tem mais de 1 milhão de seguidores. Que a mulher não pode ser pastora. Onde é que está isso? Em canto nenhum, mas ele tirou da cabeça dele. Olha lá. Se alguém, pronome indefinido e indeterminado, aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Para que não percamos tempo, aí mesmo em 1 Timóteo 3, de 2 até o 10, e ele lê isso no estudo, de 2 a 10, diz assim. Diz assim, não, vou acrescentar. Trata-se dos versículos 2 até o 10, no 1 Timóteo capítulo 3, do 2 até o 10, do ministério episcopal masculino, bispos, diáconos masculino. E é por isso que ele vai discorrendo e não lê o 1 que eu li e não lê o 11 que eu vou ler. Mas aí, do 2 ao 10, trata-se de ministério episcopal masculino, bispo, diáconos. Mas no 1 Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo 3,11, diz o quê? Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maledicentes ou não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Então, todos os atributos que ele exige do 2 ao 10 para os homens, ele resume no 3:11 também para as mulheres. E aí, esse cidadão, você fala, pastor, se eu ando assistindo, não, irmãos, são trechos que eu peguei e um amado meu, que é nosso, seguidor no discipulado, não por seguir, eu não tenho seguidores, mas no discipulado, ele fala assim, pastor, olha essa, e me dá trechos. Então ele fala assim, me apontem no Velho Testamento exemplo de mulheres no ministério. Débora, Uda, profetiza,
Irmãos, eu passaria a noite falando de mulheres velho-testamentárias. Mas repare, então, preste atenção, da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Por quê? A fábula judaica machista apregoava que mulheres não podiam ser episcopais, ou seja, ser membros do ministério episcopal. E podem, e é bíblico. Amém? E é bíblico. Nós temos também, para que não passemos a noite lendo, porque tem um assunto aqui maravilhoso que iremos pautar também. Repare só, em Gálatas 3:28 diz assim: portanto, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Você que é mulher, você é descendente de Abraão, você nasceu com a igreja, você tem um ministério, pode ter. Quais os ministérios que servem na terra, na horizontal? Ministérios na horizontal. Apóstolos, pastores, evangelistas, profetas e mestres. Então veja, todos eles desempenham uma função. A Bíblia diz, em Atos 21, de 8 a 9, no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, segure aí, que era um dos sete diáconos, cheio do Espírito Santo, portanto, partícipe, membro da igreja. Na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ficando com ele, tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Eram profetisas. Eram servas na casa do Senhor e profetizavam. Não é profecia profetada, não. Era profecia para honrar, dignificar, exortar, consolar a igreja. Eram filhas de Filipe, o evangelista, um dos 7 diáconos. Muito bem, muito bem. Se preocupe, não caiu alguma coisa aí, fiquem tranquilos. Agora vamos para mais um exemplo. Vamos acrescer, e é importante que coloquemos isso, porque nas fábulas judaicas que esses hereges apregoam, a mulher é inferior. A mulher é para ser, entre aspas, submissa, não como a Bíblia manda. A submissão bíblica é linda. A mulher, quanto mais ela sustenta a missão do homem de governá-la, mais é linda, mais é operante, mais Deus a abençoa. Mas eu vou colocar aqui um termo que nós vamos ver rapidinho. 1 Pedro 3,7, estamos em rota de conclusão. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Esse texto é muito amplo e alguns querem configurá-lo como só na vida do lar. Não, irmão, na vida da igreja, na vida da comunhão do corpo. Então, repare, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a mulher. Ela é fisicamente o vaso mais frágil, mas espiritualmente ela é igual a ele. Nós vimos agora em Gálatas 3:28 que homem e mulher para Cristo são um só. Aí olha lá, tratai-a com dignidade, pois sois, ou porque sois, juntamente herdeiros da mesma graça de vida, juntamente os dois, para que não se interrompa as vossas orações. Isso é muito mais amplo. Como assim? Aí eu vou ler para você. Porque repare, aí eu quero dizer também para você que louvado seja o nome do Senhor, que isso não acontece aqui na congregação, tá, amados? Aconteceu no passado, mas hoje, glória a Deus que não. Glória a Deus que não. Deixa eu adiantar para corroborar que é muito amplo esse alcance. Repare bem. Aqui, só para que você entenda, está lá em João, não se preocupe, cartas de João, lá no finzinho, não vá atrás agora. Olha aqui. Escrevi
alguma coisa à igreja, João não falou nem o que era, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Aí João, lá na terceira carta, ele vai dizer, mas eu vou lá pessoalmente, eu vou mostrar quem é Diótrefes. Mas o que tem isso a ver, pastor, aqui com os maridos? Irmãos, deixa eu te dizer algo. O relacionamento marital, conjugal, no corpo, ele é um só para Cristo. Então, repare, há algum tempo atrás, e hoje não existe mais isso aqui, existia um cidadão que proibia sua esposa de participar de grupos, de interagir em termos de comunhão e de exercitar deveres para a igreja como comunhão. Por quê? Para ele, ela tinha que ser submissa. Ora, se eu não participo, como é que tu vais participar? Ora, se eu não interajo, como é que tu vais interagir? Deixa eu lhe dizer algo. Quando o marido, ou vice-versa, alguém diz, e vice-versa também, mas é muito raro, irmãos, a mulher fazer isso. Isso é mais papel peculiar, geralmente pelo homem desenvolvido, que quer impedir a sua varoa, o seu cônjuge, a exercer algumas atividades que beneficiam o corpo, que são para o corpo, que dizem respeito à comunhão, que dizem respeito ao entrelaçamento, ao crescimento da igreja. Nunca permita isso. Aí alguém diz, e aí, pastor, como é que ficou? Irmãos, não era líder, graças a Deus, nunca foi, e, infelizmente, tiveram que sair por conta do cidadão que hoje está no mundo. Mas a visão de ciúme era tamanha que ele não permitia sequer que ela interagisse com ninguém no corpo e na comunhão do corpo. Então não é só a vida comum do lar, é a vida principalmente que se prolonga e do lar chega na igreja e faz parte da comunhão do corpo, que você jamais, marido, vai impedir a sua esposa de interagir, de praticar, de participar de atividades. Enfim, hoje tem muito grupo que possam gerar para a igreja comunhão, entrelaçamento, crescimento. Isso há, pastor Diótrefes. Ele era sempre protagonista. E esse cidadão que saiu era protagonista. Se fosse ele a criar uma coisa na imaginação, porque ele não era líder, aí sim ele queria que ela seguisse. Então, irmãos, o protagonismo é de Deus, é do Espírito Santo. Então, o Diótrefes, ele foi repreendido, depois você lê as cartas de João, lê a segunda e a terceira, principalmente a segunda, e você vai descobrir que esse Diótrefes era uma peça maligna na igreja. Até o nome era invocado. Se não fosse ele que desse as ordens, ninguém fazia nada. Ou era ele, ou não era ninguém. E o João disse, Diótrefes, eu vou ter que ir com você. E vou mostrar para a igreja quem você é. Mas João era o discípulo do amor. E com muito amor ele arrebentou com Diótrefes. Porque era experiente na palavra da justiça. Essa igreja é uma bênção. Amém? Igreja, tu já estás pronta e já estás participando de alimento sólido. Então, amém? Amém. Então, submissão, irmãos, não é escravidão. Submissão é comunhão, é amor, é um ao outro autoajudarem-se para que na igreja seja uma bênção para o corpo. Amém? Quantos foram abençoados? Ó Deus vivo, tão simples a tua palavra, Pai, tão pura. E algumas pessoas não aqui, mas no mundo deterioram, confundem e complicam coisas tão simples. Obrigado, Pai, pela tua palavra. O nosso tempo é pouco, mas temos tido qualidade. E agora, Pai, que o teu ministério de louvor venha para que juntos possamos te louvar, te glorificar e exaltar-te. Em nome de Jesus. Amém.